Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Cris Poli e eu estou aqui com vocês. Um prazer estar aqui com vocês para dar início a esse curso desse método Cris Poli para educação infantil na prática. Eu quero que vocês prestem bem atenção ao título porque é muito importante. É um método desenvolvido por mim para educação infantil. Isso pode ser aplicado em qualquer idade, mas o que é importante é na prática. Aquilo que eu vou falar para vocês, eu gostaria que vocês aplicassem, que vocês colocassem na prática e que vocês pudessem me mandar algumas questões, algumas dúvidas que possam surgir enquanto você coloca o método na prática. Por quê? Porque cada família é uma família, porque cada família tem uma história, tem uma situação, tem um relacionamento com os filhos, então cada família é diferente. Então, eu falo assim desde o começo, que não tem receita de bolo. Não tem uma receita de bolo que você possa seguir passo por passo e dê 100% aquele bolo bonito, gostoso, bem fofinho. Mas tem uma orientação. Essa orientação é que eu vou dar para vocês e se você coloca em prática as orientações que eu vou dar, as coisas vão funcionar. Então, nós vamos começar hoje com o primeiro módulo. Esse primeiro módulo eu vou falar exatamente sobre isso, sobre educação. Educação é uma palavra que a gente usa frequentemente. A educação dos meus filhos, eu gosto da educação, eu gosto do tipo de educação que dá na escola, ou eu gosto desse tipo de educação que essa pessoa fala. Mas o que é educação, né? O que quer dizer a palavra educação? Alguma vez vocês se perguntaram, alguma vez vocês procuraram no dicionário, né, para ver? É uma palavra tão comum, né, que a gente usa tanto, né, que às vezes a gente não se preocupa por saber ou conhecer mais a fundo, profundamente, o significado da palavra. Eu vou dar para vocês uma definição de dicionário. Eu já vou falando para vocês que eu gosto bastante de procurar a definição das palavras no dicionário. Por quê? Porque às vezes a gente usa as palavras com um conhecimento da palavra, mas não sabe assim profundamente o significado dessa palavra, profundamente. E no dicionário a gente encontra essas outras nuances, esses outros detalhes que têm a ver com o significado da palavra e que dá para a gente uma melhor compreensão da palavra. Então, nós vamos falar sobre educação. Eu vou dar uma definição de educação que você não vai encontrar em nenhum dicionário, né? Essa é a primeira definição, mas é assim um pouco diferente. Por quê? Porque é uma definição que eu mesma estabeleci como consequência de a minha experiência em educação mesmo, né? A minha experiência em escola, a minha experiência como professora, como diretora, como coordenadora, a minha experiência com os pais, a minha experiência através do programa Super Nani, que me deu a possibilidade de entrar nas casas das famílias e ver como era a educação nas famílias. Então, eu vou dar essa definição que é minha, tá? Mas depois vou dar a definição do dicionário. Então, eu vou dizer para vocês, olha, para mim, educação é vida. Vida. Por que educação é vida? Porque o dicionário, ele até certifica aquilo que eu estou falando, porque o dicionário fala que educação é a transmissão de princípios de vida de uma geração a outra. Então, isso quer dizer o quê? Que quando você está educando, você está transmitindo o que para seus filhos? Você está transmitindo valores, você está transmitindo princípios de quê? Que valores e que princípios? Valores e princípios de vida, para viver, para interagir em sociedade um com o outro. Então, a educação é isso, essa é a transmissão de vida, uma vida que você na qual você acredita e que você aplica no seu dia a dia. Então, aquilo na qual você acredita, aquilo que você vive, aquilo que você fala, do jeito que você abraça seu filho, do jeito que você fala o não, do jeito que você não,
do jeito que você interage com seu filho, você vai estar transmitindo vida. A vida que está em você, você vai transmitindo para seu filho. Isso acontece de uma geração a outra, tá? Você recebeu dos seus pais, você está transmitindo para seus filhos vão transmitir para seus netos e assim por diante. Algumas coisas são positivas, outras coisas são negativas, mas você vai aplicar, vai transmitir, vai colocar para seu filho esses princípios de vida, esses princípios e esses valores, principalmente os valores e princípios que você quer que ele use, que ele aplique na vida dele. Então, essa é a definição de educação. E eu quero que você preste bem atenção e que você lembre disso no momento em que você está interagindo com seu filho. Quer dizer, não é qualquer tipo de interação, é uma interação onde há transmissão de princípios e valores que tem a ver com a vida dele, como ser humano daí para frente. Agora nós vamos continuar falando sobre educação, entendendo que educação é essa transmissão de princípios de vida de uma geração a outra. Agora, o que é isso? Como são esses princípios de vida, esses valores? São estabelecidos com nossos filhos através de quê? Através de regrinhas. Aquelas regras que você fala para seu filho, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é agora que se faz, é depois, não faz, faz. Tudo isso não pode morder, não pode bater, tem que escovar os dentes, comer toda a comidinha, comer a verdurinha, cada uma dessas coisinhas que você fala para seus filhos é uma regrinha. Inconscientemente você faz isso e você está dando regras para seus filhos. Você está dando o quê? Você está dando normas de comportamento. Assim, filho, é o jeito que eu quero que você faça, né? Porque a mamãe entende que isso é o melhor para você. Então, eu estou dando essa orientação, esse exemplo. Claro que isso você não vai falar para a criança, você vai simplesmente falar a regrinha, você vai falar o modelo. Mas isso eu estou explicando para você, para que você entenda que mesmo de uma maneira inconsciente, quando você interage com seu filho, você está estabelecendo regras e normas, né? E como que isso acontece? Isso acontece não somente através daquilo que você fala, mas isso acontece através daquilo que você faz também. Então você mamãe, você papai, você é modelo de comportamento dos seus filhos. Você é o referencial de comportamento. Isso quer dizer o quê? Não adianta você falar para seu filho, olha, eu não quero que você fale um palavrão, e você fala um palavrão. Você está sendo incoerente com você mesma, entendeu? Então, você está dando um modelo de comportamento que não está de acordo com aquela ordem, com aquela orientação, com aquela regrinha que você coloca para seu filho, tá? Isso é importante? Muito importante. É fundamental isso aí. Por quê? Porque criança aprende por imitação. Criança, quando nasce, não sabe absolutamente de nada. E ela aprende tudo por imitação. Ele vai observar aquilo que você faz, desde que ele nasce, quando ele nasce tão fofinho, tão gordinho, com esse olhão aberto que nascem as crianças hoje em dia, ele já está observando você. E está vendo aquilo que você faz e ele vai imitar aquilo que você faz. Então, é bom lembrar que você é modelo de comportamento do seu filho, você é referencial de conduta. Então, na prática, eu já dei um exemplo, eu vou dar outro exemplo também. A gente não quer que nossos filhos mintam, é verdade? A gente não quer que nossos filhos mintam, então nós não podemos mentir. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Aquilo que nós não queremos que nossos filhos façam, ou aquilo que nós queremos que nossos filhos façam, nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos dar o modelo.
É importante isso muito. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê comportamento na vida dos nossos filhos que nós não gostamos, que nós achamos que não está certo. E a gente fica bravo com nossos filhos. A gente fica falando, da onde que você aprendeu isso? Da onde que você tirou isso? Quem que foi que te ensinou tudo isso? E a gente esquece que nós somos modelo de comportamento. Então, muitas vezes os nossos filhos demonstram atitudes que eles aprenderam de nós sem a gente perceber. E não tem nenhuma explicação que você possa dar para seu filho. Volto para o problema do palavrão, que é um problema, eu volto esse problema porque é um problema muito comum. Muitos pais falam para mim, eu não quero que meu filho fale palavrão. Aí na hora que eu vou observar a família, ou que eu fico assim, prestando atenção no como da dinâmica da família, eu vejo que o pai fala palavrão, ou a mãe fala palavrão. Então a criança vai falar palavrão. Claro, você pode dizer, eu sou adulto, eu estava nervoso, eu estava estressado, briguei com meu chefe, peguei trânsito no caminho. Você pode falar um monte de coisas para explicar ou justificar a sua atitude. Mas isso para a criança não quer dizer nada. A criança vai olhar para você, você falou um palavrão e muito provavelmente ela vai reproduzir esse palavrão, mesmo não sabendo o que quer dizer. A maioria das vezes eles não sabem o significado da palavra, mas eles veem qual é a situação em que você fala o palavrão e eles vão reproduzir. E com certeza eles vão reproduzir com muita propriedade, porque eles são bem observadores. Então, lembre-se, você é modelo de comportamento. Antes de você ficar bravo com seu filho, porque seu filho teve uma atitude que você não gostou, eu vou dar uma dica prática. Faça uma autoavaliação. Veja até que ponto você é responsável. Não estou falando culpado, gente. Eu não acho que a palavra culpa é muito pesada. Ninguém faz as coisas erradas de propósito. Mas a gente é responsável, sim, pelos nossos atos. Então, até que ponto nós somos responsáveis por essa atitude que meu filho mostrou e que eu não gostei? E aí, a gente vai ver uma coisa muito legal, difícil, mas legal, que se a gente muda o nosso comportamento, as crianças mudam o comportamento deles. E a gente tem autoridade, se a gente para de falar palavrão, de exigir que nossos filhos não falem palavrões. Por quê? Porque o nosso modelo de comportamento está certo e de acordo com aquilo que eu quero do meu filho. Bom, vocês já aprenderam o que é educação, vocês já aprenderam que vocês são o modelo de comportamento dos seus filhos e eu imagino que várias coisas já devem ter mudado na sua casa. Agora vamos falar de como e quando acontece a educação. Como acontece a educação? Será que a gente chama nosso filho num determinado momento do dia, depois que a gente volta a casa, depois de trabalhar, e diz, querido, vem cá, senta aqui do meu lado que eu vou te educar? Claro que não, né? A gente não faz isso. O processo de educação é um processo consciente, mas ao mesmo tempo inconsciente. Por quê? Porque ele acontece no dia a dia, enquanto você interage com seu filho. É isso mesmo. A pessoa que interage com a criança está passando para essa criança um modelo de comportamento. O desejado é que seja o papai e a mamãe. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que os pais, é lógico, a gente já está acostumado com que os pais trabalham, mas hoje muitas mães trabalham, ficam fora de casa. E não interagem com seu filho durante o dia, só de manhã, rapidinho, antes de ir para a escola e no final do dia, quando elas voltam do trabalho, né? Então, o tempo que as mães e os pais, hoje em dia, por conta disso, por conta do trabalho assim, diário nas famílias, o tempo que eles têm disponível para estar com as crianças é pouco, não é muito. Pode ser quanto? 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia.
Às vezes nem isso, porque às vezes você sai de manhã e seu filho está dormindo e volta e o filho já está dormindo também, então você vê só no final de semana, então na verdade é só esse tempo, que você tem para você educar seu filho. Mas dá para fazer isso. Eu quero dar uma palavra de alento, de esperança e de ânimo para você que está me ouvindo, né? Que talvez esteja um pouquinho desanimado e falando, e então, como que eu faço com meu filho se eu trabalho tanto e eu tenho pouco tempo para estar com meu filho? No tempo que você tem para estar com seu filho, você precisa educar seu filho. Quando acontece isso? Quando você interage com ele. Então, no tempo que você tem livre, aquele tempo que você tem disponível para você ficar com seu filho, você precisa transmitir valores e princípios. Você precisa estar com seu filho. Você precisa conversar com seu filho. Você precisa passar para ele regrinhas, normas de comportamento, modelos de comportamento, para que ele possa ir absorvendo de você aquilo que ele vai aplicar enquanto ele não está do seu lado, né? Porque enquanto você não está do seu lado, ou ele está na escola, ou ele está com a vovó, ou ele está com uma tia, com uma babá, com uma empregada, está com outras pessoas. Mas quem tem que educar o filho é você. Então, no tempo que você está com seu filho, quando você acorda, quando você toma o café da manhã com ele, quando você leva ele para a escola, quando você faz uma refeição, quando você dá banho nele, quando você brinca, quando você coloca ele para dormir, quando você está com ele, esse momento é o momento em que você está educando seu filho. Você esteja cansada ou não esteja cansada, você esteja nervosa ou não esteja nervosa, você vai estar transmitindo valores e princípios para seu filho, o tempo todo que você está interagindo com ele. Esse é o processo de educação na vida de nossos filhos. E quando eu estou falando de educação, claro que não estou falando de educação acadêmica. Educação acadêmica é uma educação que as crianças recebem na escola. Ensino de matemática, português, história, geografia, né? Estou falando da educação como formação do caráter e modelar a personalidade e o temperamento dessa criança. Estou falando sobre isso, que é uma coisa que é muito mais forte e é muito mais profunda do que qualquer outro tipo de ensino. É uma coisa que vai permanecer a vida toda. Você está formando, você está modelando essa criança para esse adulto que ele vai se transformar e que vai interagir em sociedade. Então lembre-se, o tempo que você tem para ficar com seu filho, seja pouco ou seja muito, que seja um tempo de qualidade, mas que seja um tempo para você deixar marcas e marcas positivas de valores e princípios com seus filhos. Que seja um tempo rico, que seja um tempo do qual ele sente falta, que fale quando que minha mãe vai chegar para eu poder brincar com ela, para eu poder conversar com ela, e que as marcas que você deixe sejam marcas positivas e profundas sobre valores, sobre princípios, sobre modelo de comportamento que você quer para seu filho. Por quê? Porque você ama seu filho e você com certeza quer o melhor para ele. Bom, nós ficamos todo esse tempo falando sobre educação, quando acontece, como é que e eu espero que vocês tenham colocado em prática algumas das coisas que eu falei para vocês. E agora eu quero, nesse momento, fundamentar aquilo que eu tenho falado para vocês. Por quê? Porque vocês sabem, eu sou cristã e eu creio que a palavra de Deus é importante para nós educarmos nossos filhos e para ter uma base, para ter um fundamento, um alicerce para esse processo de educação que nós vamos desenvolver junto aos nossos filhos. Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra tirada do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro da Bíblia Sagrada, que tem 31 capítulos.
E se você lê um capítulo por dia, você vai poder ler o livro de Provérbios em um mês. Livro de Provérbios em um mês. E no livro de Provérbios a gente encontra muitas sugestões, ideias e orientações sobre educação. Esse versículo, né, que eu vou falar para vocês e vou explicar para vocês, se encontra no livro de Provérbios 22, versículo 6. Esse versículo fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Tá? O que quer dizer esse versículo? Por que é tão importante? Eu considero esse versículo que assim que é um modelo, assim, um exemplo do pensamento de Deus sobre educação. Se a gente parar para pensar, o que será que Deus pensa sobre educação? Como será que Ele vê a educação? Né? O que Deus tem de melhor para nós, né, do ponto de vista de educação? Esse versículo eu acho que representa o pensamento de Deus sobre educação. A primeira coisa que ele fala é para a gente precisa ensinar. Nós precisamos ensinar. Quer dizer, o processo de educação é uma ordem de Deus para os pais. Ensina. E vocês veem que está no imperativo. Ele não fala assim, se você tiver tempo, talvez seria bom, né, que você ensinasse. Ele começa direto, ele começa assim: ensina seu filho, e direto. Então eu estou falando para você, é sua função, sua responsabilidade ensinar seu filho. O quê? Ensinar seu filho no caminho em que deve andar. Olha, nós precisamos mostrar para nossos filhos o caminho, um caminho de vida deles, ao longo do qual eles precisam andar. Não somente quando eles são pequenininhos, mas depois quando eles são adolescentes, jovens e adultos. Eles recebem essa informação, essa orientação, essa direção dos pais desde o momento que a criança nasce. Para vocês verem como é importante e fundamental o processo de educação e a responsabilidade dos pais com respeito a isso. Então, ele fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Veja bem, ele fala: ensina a criança no caminho. Ele não fala ensina a criança o caminho. Olha, filho, você tem que andar por esse caminho. Eu ando por outro caminho porque eu sou adulto, porque eu já aprendi, já cresci, estou trabalhando. Mil desculpas, mil justificativas. Não, ensina a criança no caminho. Isso quer dizer, ensina a criança andando pelo caminho que você quer que seu filho percorra junto com ele. E aí eu volto a um exemplo que eu dei no vídeo anterior. O seu referencial de conduta é o que vai levar essa criança a andar pelo caminho que você quer para ele. Como? Segurando na mão dele. Você segura na mão do seu filho e você conduz seu filho pelo caminho que você quer que ele percorra, com as atitudes, com os valores, com os princípios que você quer que ele aplique, que ele viva, do jeito que você está vivendo, corrigindo algumas coisas que você acha que na sua vida não deram certo, mas você corrige e ensina a coisa certa para seu filho. Então você anda no caminho, ao longo do caminho em que você quer que seu filho percorra, juntinho com ele, do lado dele, conversando, falando da sua vida, das suas histórias, das suas experiências e orientando pelas experiências que você quer que seu filho viva, que seu filho experimente, né? A partir das suas experiências. Então, andando, ensina a criança como? Com seu exemplo e leva ele pelo caminho que você quer. Isso é o que a palavra de Deus fala. Isso é aquilo que eu estou querendo passar para vocês, para que vocês entendam a responsabilidade e a grande missão que nós temos como pais na vida dos nossos filhos. Se você fizer isso, o que vai acontecer?
Mesmo quando ele fique pré-adolescente, adolescente, que ele já vai estar sob a influência dos amigos, dos amigos, dos colegas de escola, de faculdade, ou quando ele esteja jovem, já saiu de casa, já está trabalhando, já casou. Quer dizer, ele não vai se desviar do caminho que você ensinou para ele. Por quê? Porque você viveu, você conviveu junto com ele, você viveu as experiências, os valores e os princípios que você queria para ele. Isso é o que a palavra de Deus fala. Se você fizer isso, se você ensinar seu filho através do seu exemplo, do seu referencial de conduta, a palavra de Deus, não é a Cris que vai tá falando isso. A palavra de Deus dá uma garantia de que seu filho não vai se desviar desse caminho que você ensinou para ele. E que é, com certeza, o melhor que você quer para esse filho. Volto a falar, por que estou falando? Por que estou falando isso? Porque você ama seu filho. E porque você ama seu filho, você quer o melhor para ele. E esse caminho, esse referencial de conduta que você está dando para ele, com certeza vão levá-lo num caminho de sucesso para ser um homem feliz, para ser um homem que interage em sociedade com alegria e com assim, bondade e com benignidade para com as outras pessoas. Dê o exemplo, ande com ele, segure pela mão e você tem garantia, não minha, mas é a garantia de Deus, que é muito melhor que a minha, de que ele não vai se desviar desse caminho que você está mostrando para ele.